Nosso agradecimento ao professor Washington Luiz Esteves Magalhães pela sua brilhante participação no CBO. E convidamos agora o senhor Germano Siqueira, da Suzano. Ele falará sobre novos mercados e produtos de biomassa com base nanotecnológica. Bom dia. Queria primeiramente agradecer ao professor Pedro pelo convite e a organização do evento, que é uma oportunidade muito boa para a gente criar contatos, estabelecer parcerias, e vocês vão ver que, ao longo da minha apresentação, que para a Suzano, nesse negócio de nanotecnologia, a gente não consegue progredir se não for com essas parcerias. Então, esse é um bom momento. Depois, se quem quiser conversar, eu vou estar aí hoje e amanhã, a gente pode conversar. É sempre muito bom para a gente, tá? Eu dividi minha apresentação em 3 partes. Eu vou falar primeiro um pouco sobre a Suzano, tá? Porque não sei se é do conhecimento de todos, mas é uma nova empresa que surgiu em janeiro desse ano, resultado da fusão da Fibria com a Suzano Papel e Celulose. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a empresa. Depois, eu vou fazer uma pincelada mais informativa do que conceitual sobre os nanomateriais, focado principalmente na nanocelulose, tá? Que é o propósito da minha apresentação. E depois eu vou finalizar um pouco mostrando onde que a Suzano está nisso, as aplicações em que a gente tem buscado e onde que já existe aplicação para esse negócio de nanocelulose, tá bom? E depois a gente pode bater um papo também sobre isso mais para frente. Bom, então, como eu comentei, a Suzano ela nasce da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria Celulose, e a partir de janeiro nós estamos rodando com uma nova companhia. Muito bom que as duas empresas elas tinham iniciativas nesses novos negócios parecidas, então foi uma fusão que para a gente foi muito complementar. Então houve muitas sinergias que facilitou bastante esse desenvolvimento. E alguns dados da empresa para vocês terem noção. Hoje nós temos 11 fábricas, todas aqui no Brasil, tá? São 1,3 milhões de hectares de áreas plantadas, que é o nosso negócio, né, de base florestal. E nós temos 3 portos dedicados à exportação da nossa celulose. Então, quase toda a celulose que nós produzimos, ela é destinada ao mercado exterior, China, Europa, América do Norte. Então, nós temos esses 3 portos para exportar o nosso produto. Nós atendemos 86 países com esses produtos e existe uma estimativa de que 2 bilhões de pessoas são impactadas com os nossos produtos hoje, considerando a nova Suzano. Nós temos escritórios internacionais na Europa, na Ásia, na América do Sul e na América do Norte. São 8 centros de tecnologia espalhados pelo mundo, 5 aqui no Brasil e 3 fora. Tá? Isso reforça bastante o propósito de inovação que essa nova empresa tem. E nós temos ao todo 35 mil colaboradores, sendo que 15 mil são diretos. Então, são números expressivos. A empresa ficou uma empresa bem grande e relevante no setor florestal. O nosso core business hoje é celulose, papéis e bens de consumo. Os números eles são grandes, então, para quem está familiarizado com esse setor, nós produzimos hoje 11 milhões de toneladas de celulose por ano. Tá? Como eu comentei, grande parte dessa celulose ela é para exportação, para a produção de papel. Né? Mas nós também produzimos papéis, uma fração menor, então a gente pode somar a quantidade de celulose que é gerada com essa quantidade de papel para a gente ter uma ideia da magnitude da nossa capacidade produtiva. E além disso, nós produzimos também bens de consumo, que acaba sendo um novo negócio para a Suzano também. E aí dentro de bens de consumo a gente tem tissue, nós temos também celulose fluff, que é usado para fralda, por exemplo. Então isso tudo aqui faz parte de um novo negócio da Suzano, que vinha já da antiga Suzano papel e celulose, que a Fibria não tinha esses 2 segmentos aqui. A Fibria só trabalhava com celulose. Tá? E aí, para a gente entrar nesses novos negócios e onde a nanotecnologia está inserida, a gente consegue ver aqui o portfólio de produtos da Suzano. Esses 4 aqui que estão mais claros são os que eu já falei, então celulose, papel e os bens de consumo. Isso faz parte do core business, esses já são produtos de realidade comercial. Tá? E aí, como eu comentei, as duas empresas, Fibria e Suzano Papel e Celulose, elas tinham uma estratégia de bionegócios, elas começaram
em épocas muito semelhantes, então nós estávamos em estágio de desenvolvimento muito parecido, quando a gente pega geral quais são esses bionegócios aqui. Isso deu uma fortalecida muito grande, né? Então, inclusive, contribuiu para a criação de uma nova área, que é a que eu estou trabalhando hoje, a área de novos negócios, e nós cuidamos de todos esses negócios aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, e depois eu entro focado na celulose microfibrilada e na nanocristalina, tá? Mas dentro desses bionegócios, que faz parte do que a gente chama de bioestratégia, que está relacionado à diversificação do setor florestal, nós temos nosso primeiro produto, que é o que está mais avançado, que é a nossa lignina, que é a marca Ecolig. Então, dentro da marca Ecolig, nós temos diversos produtos a partir de lignina, com a finalidade de atender diversos mercados. É um produto bastante interessante, como não é o foco da apresentação, eu não vou entrar em detalhes, mas eu convido vocês a dar uma procurada, porque a gente tem até um vídeo demonstrativo dessa marca, é um vídeo muito bonito, interessante, dá uma ideia geral, em poucos minutos, do que é essa marca. Então procurem no YouTube Ecolig, vocês vão ver o nosso vídeo promocional, que é bastante informativo. Tá? Outro produto que nós temos trabalhado e que está com um grau de maturidade relativamente avançado é o bioóleo. Tá? O bioóleo é produto da pirólise rápida da biomassa, e para entrar no negócio de bioóleo, nós adquirimos parte da empresa canadense Ensign, que ela já está com uma maturidade elevada, já vem no mercado há um tempo, para a tecnologia de pirólise. Então, nós estamos focando, o foco principal e imediato é no coprocessamento de petróleo, que é uma aplicação já muito interessante, mas do bioóleo a gente consegue trabalhar no fracionamento e retirar novos produtos, novas moléculas a partir desse bioóleo, e dependendo da relevância comercial, a gente consegue inserir esses produtos no mercado. Né? Nós trabalhamos também no desenvolvimento de biocompósitos, e a gente está falando de matriz polimérica, adicionando fibras celulósicas. Tá? Então nós estamos trabalhando nesse desenvolvimento, também faz parte do nosso portfólio, é uma das nossas prioridades, e nós já estamos bastante avançados na pesquisa com esses biocompósitos. Também temos pesquisa em celulose solúvel e açúcares e derivados, também faz parte desse portfólio de inovação da Suzano. Está certo que celulose solúvel não é um negócio novo, mas dentro do contexto Suzano e na produção de açúcares, é sim um novo negócio para a gente. Tá? E aí a gente entra na celulose microfibrilada e a celulose nanocristalina, que eu vou dar uma ênfase maior agora e que vai ser o foco do resto da apresentação. Eu acho importante a gente comentar, principalmente porque a professora Graciela e o Washington comentaram antes, que é o seguinte: essas pesquisas elas todas iniciam na academia. Né? Então, sem a base acadêmica por trás dessas pesquisas, a gente não consegue chegar nos desenvolvimentos em nível industrial, ainda mais que nós estamos falando de produtos altamente tecnológicos. Então, a fase que nós estamos hoje é uma fase que é bastante interessante e desafiadora, que é o seguinte: imaginem que a pesquisa se inicie, e agora eu vou usar a imaginação de vocês aqui, e a gente tem uma onda de investimento focado principalmente na academia. Então os investimentos aumentam, e foi o que a gente está vendo desde a década passada. Né? Muito investimento nessa área de nanotecnologia, muito feito fora, né? Mas a gente também tem bastante coisa aqui dentro. O Canadá liderou isso, o Japão vem liderando. E esses investimentos eles tendem a cair e são transferidos para a indústria. Então a indústria é como se pegasse essa queda do investimento na academia e inicia o investimento na indústria. Essa interface dessas duas curvas a gente chama de gap de inovação, né? Gap de investimento, que também é chamado de vale da morte, porque é onde muitas das empresas morrem. Porque vem a inovação, vê que a universidade propõe uma coisa muito interessante, um centro de pesquisa, muitas startups surgem, empresas entram nesse negócio e acabam não conseguindo, porque tem essa necessidade desse investimento alto. Mesmo dentro da empresa, precisa de muito tempo para trabalhar nesse material, porque tem adaptação dos processos que são feitos na academia. Enfim, existe esse vale da morte e nós estamos passando por ele. Tá? A notícia boa é que nenhuma das empresas que entrou nesse negócio de nanocelulose saiu do negócio. Então, vamos pensar que a gente começou esse negócio em escala industrial em alguns países em 2007, 2006, né? Todas as empresas que entraram, elas continuam no negócio de nanocelulose. Então essa é uma boa notícia, é um indicativo de que nós talvez estejamos passando pelo vale da morte. Bom,
já foi falado, eu vou dar uma pincelada rápida, principalmente porque alguns pontos eu vou precisar trazer no final da minha apresentação, então eu vou precisar da atenção de vocês aqui um pouco. Então, quando a gente fala de nanocelulose, existem várias definições, tá? Ainda não está muito claro qual é a definição que vai ser utilizada, mas geralmente é aceito que são materiais celulósicos que apresentem pelo menos uma dimensão externa entre 1 e 100 nanômetros. Tá? Então, a gente costuma falar que o diâmetro sendo menor do que 100 nanômetros, a gente tem nanocelulose. E quando a gente pega, para a gente entender em escala, quando a gente analisa a fibra celulósica, que é o produto atual da Suzano, ou de qualquer empresa que o negócio seja celulose e papel, a gente está falando dessa escala aqui, que é aquela micrografia que o Washington mostrou, em que a gente tem a escala de micrômetro. Né? Então, essa fibra tem uma ordem de um diâmetro mais ou menos de 20 micrômetros, e se a gente começa a separar as unidades estruturais, como a professora Graciela comentou, então, tudo que a gente tem na natureza é construído a partir de pequenas outras unidades. Então, essas seriam as unidades que compõem a fibra celulósica. Então, se a gente aplica o cisaneamento necessário para romper a interação entre essas nanofibrilas, a gente consegue desestruturar a fibra. Só que para a gente chegar daqui até aqui, a gente tem esse caminho aqui. Então, nós temos as macrofibrilas, que são agregados ou aglomerados de microfibrilas, que são aglomerados de nanofibras. Tá? E aqui tem aquela diferença de nomenclatura que o Washington comentou. MFC, CNF. Né? Então, MFC seriam microfibrilas de celulose e CNF ou NFC seriam nanofibrilas de celulose. Tá? Então, aqui a gente está na ordem de um pouco maior do que 100 nanômetros, menor do que 1 micrômetro, nas microfibrilas e macrofibrilas, e na nanofibra a gente está naquela ordem de menos de 100. Tá? Essas nanofibras elas são intercaladas, domínios amorfos e domínios cristalinos, que o Washington já comentou, então não vou estressar aqui, mas aqui a gente tem as estruturas mais rígidas da celulose. E eu vou pedir que vocês se lembrem aqui, porque depois eu vou voltar nesse ponto. Toda essa superfície ela é recoberta por hidroxilas. Né? Então nós temos uma superfície altamente hidrofílica com muita afinidade pela água. Quando a gente vem daqui para cá, a gente aumenta essa área superficial cerca de 200 vezes, em alguns casos até mais. Então nós aumentamos a exposição dessas hidroxilas. Isso tem uma consequência benéfica e prejudicial, que eu vou tratar daqui a pouco. Vou passar rapidamente aqui quão pequena é a escala nano. Então, se a gente tem aqui um fio de cabelo com 60 micrômetros, a gente tem a CNC, que é a menor estrutura a partir da celulose, uma ordem de grandeza mais do que 600 vezes menor do que um fio de cabelo. Tá? Então, nós estamos falando de coisas muito pequenas mesmo. E eu gosto de usar essa escala aqui porque, mesmo quando a gente vai para micrografias, às vezes a gente perde um pouco a referência. E aqui a gente consegue entender do que a gente está falando. Tá? Bom, e aí? MFC, NFC ou CNC? Se a gente pega a nossa polpa celulose e passa por uma desfibrilação mecânica, não necessariamente só mecânico, tá? Mas o coração do processo é mecânico, a gente tem uma celulose nanofibrilada ou microfibrilada. Então, basicamente, a gente pega aquela fibra e desestrutura nas fibrilas. É como se a gente pegasse uma corda e separasse as estruturas que compõem essa corda. Tá? Então, isso é que a gente está produzindo a NFC ou CNF, dependendo da intensidade de energia que a gente coloca. Pode ser quimicamente modificada se eu utilizo um artifício químico no processo. A hidrólise química, e aí eu estou falando do rompimento desses domínios amorfos aqui, eu vou produzir a CNC, que é a celulose nanocristalina. Hoje na Suzano nós temos os dois produtos. O nosso foco em pesquisa e desenvolvimento está na celulose microfibrilada, tá? Mas nós temos parte da Celuforce, que é a empresa canadense produtora de CNC, então nós distribuímos em território latino-americano a CNC. E a gente contribui com eles também no desenvolvimento do mercado. Tá? Então a Celuforce hoje ela é líder mundial na produção de nanocristais de celulose. A planta fica localizada em Windsor, na província de Quebec, no Canadá. E foi a primeira planta de CNC mundial construída. Tá? Hoje nós temos outros produtores, inclusive a israelense Melodea, que a Klabin adquiriu parte também, um negócio muito parecido com o que a gente fez com a Celuforce. Então, hoje nós temos outros players atuando aqui no Brasil com o negócio CNC, o que é muito legal e muito positivo para o mercado. Tá? A capacidade produtiva da Celuforce hoje está em 300 toneladas e o fornecimento é em pó ou suspensão. Nós temos aqui no Brasil o pó da CNC, é um pó 95% de sólidos, totalmente redispersível, e isso é uma grande vantagem, porque um
grande desafio da nanocelulose é redispersá-la, uma vez que ela esteja seca. Então, a gente trabalha com esse material. As principais propriedades que são oriundas desse material são as propriedades de barreira, propriedades de reologia, que são muito interessantes, é um material viscoso, propriedades de reforço, então é um material muito rígido, que pode conferir propriedades interessantes em algumas matrizes poliméricas, desde que haja uma compatibilidade, como o Washington colocou, e isso é de fato um problema. Forma suspensões estáveis, e esse é um destaque para essa CNC da Celoforce, que tem o grupo sulfato superficial, por causa do processo de hidrólise ácida com ácido sulfúrico. Cria emulsões de Pickering, que é muito legal também. Se bem feito, elimina a necessidade de você utilizar um surfactante, por exemplo, para criar uma emulsão. Então, só com a CNC você consegue criar. E ela é funcionalizável. Então, como tem a superfície ela é rica em hidroxilas, você pode fazer modificações químicas para alterar essa superfície. Mas, como eu comentei, o foco de desenvolvimento da Suzano ele está em MFC, e essas são algumas das principais propriedades da MFC que a gente tem tirado. Tem outras propriedades, essas são as que a gente tem utilizado como vantagem nas aplicações que a gente está buscando. Tá? E quando eu digo aplicações que estamos buscando, é fora do setor de celulose e papel. Então, nós estamos atuando em outros mercados para buscar esse desenvolvimento. Então, duas propriedades que são muito interessantes é a capacidade de retenção de água, e eu vou lembrar vocês naquele gráfico, naquela figura que eu mostro a área superficial aumentada. Como eu tenho uma área superficial muito grande, cheia de hidroxilas na superfície, a capacidade desse material de reter água é muito grande, né? E com isso, eu consigo formar géis espessos em baixas concentrações. Então, eu imagino que grande parte de vocês já tenha visto uma MFC ou uma nanocelulose. Se você pega um becker com uma MFC a 4% de sólidos, 96% água, você vira e essa suspensão não escorre, né? Eu imagino que vocês já tenham visto, mas isso é muito interessante. Uma coisa muito legal também é a tixotropia, o comportamento reológico da MFC. A gente aplica o cisalhamento, a gente consegue fazer uma mistura em uma outra matriz, em um outro ambiente químico, e quando a gente cessa o cisalhamento, ela recupera essa viscosidade. Alguns espessantes não conseguem fazer isso, então a MFC ela tem um destaque aí. Ela estabiliza as suspensões, dependendo da intensidade de energia que nós colocamos para produzir, ela forma suspensões muito estáveis e nós conseguimos estabilizar partículas de suspensão. Isso é uma propriedade muito interessante. E uma vez que a gente seca isso, a gente forma filme com excelente propriedade de barreira, principalmente oxigênio e gordura. Tá? Bom, por causa dessas propriedades, a gente consegue usar a MFC em outros mercados, em outros setores que não fazem parte hoje do portfólio de clientes do setor florestal, né? Então a gente pode utilizar a MFC como estabilizante, emulsificante, modificador de reologia, adesivo, ligante, a gente pode substituir uma resina, por exemplo, e outros. Então com isso a gente consegue atuar no setor de revestimento, tintas, cosméticos, construção civil, produção de filmes, petróleo e gás. Então são vários setores que a gente consegue atuar. E aí uma coisa que faz parte desse Vale da Morte que a gente está aprendendo agora, e foi um aprendizado muito grande da Suzano, é que não existe uma MFC, não existe uma nanocelulose. Existem diferentes qualidades de produto. Então, dependendo da energia que eu aplico, dependendo de como eu conduzo o processo, eu tenho diferentes materiais. E aqui eu tenho um exemplo para vocês. Essas duas aqui são microscopias de força atômica de duas MFCs diferentes que nós produzimos. Nessas aqui a gente tem um diâmetro máximo de 400 nanômetros, para essas fibrilas aqui, e aqui 40 nanômetros. Tá? Então a gente está falando de ordem de grandeza de 10 vezes menor o diâmetro dessas fibrilas. E a gente consegue ver o comportamento reológico dessas duas. Aqui a primeira curva dessa amostra e essa curva verde dessa amostra. Nessa taxa de cisalhamento aqui, essa diferença de viscosidade é bastante significativa. Então nós temos amostras completamente diferentes, simplesmente pela a forma como eu produzi, e as duas são MFCs. Tá? Então isso é muito importante. Onde a gente está hoje na Suzano? Tá? Nós temos duas plantas piloto, uma em Limeira e uma em Aracruz, no Espírito Santo. A nossa capacidade nominal hoje está em torno de 700 toneladas ano. Isso nos coloca como um grande player mundial. Depois eu vou mostrar alguns números para vocês. E nós temos parceria em diferentes setores para o desenvolvimento de aplicações. Isso é muito importante porque a gente não considera esses parceiros como clientes ainda, né? A gente, de fato, os considera parceiros. Então, nós fazemos desenvolvimento conjunto com grandes players de diferentes setores porque a gente não consegue entender de todos esses mercados. Então, essas parcerias elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, aqui alguns números para vocês verem. Eu não vou gastar muito tempo aqui.
mas vocês conseguem ver a relevância da Suzano entre os maiores produtores de nanocelulose. Tá? E aqui tem os diferentes materiais, MFC, NFC, celulose, fibrílula de celulose, enfim. E algumas aplicações já comerciais de nanocelulose são essas aqui. Essas aqui a gente consegue comprar esses produtos, inclusive. Eu já tive a oportunidade de testar 4 desses, que é o dorayaki, o doce japonês, não sei se vocês já viram aquela panquequinha com o doce de feijão azuki por dentro. Eles colocam nanocelulose na massa, aqui dentro. Tive a oportunidade de comer isso. Uma loção hidratante, também feita pelos japoneses, é a Suri Suri. Vocês conseguem comprar na Amazon, por exemplo. É uma loção com alta capacidade, um alto poder hidratante. E, de fato, ela hidrata mesmo. A máscara facial também já usei. É interessante. E a tinta de caneta esferográfica também, eles usam aquela propriedade pseudoplástica da MFC, em que quando você aplica o cisalhamento, ela flui. Depois que cessa o cisalhamento, ela recupera a viscosidade. Então, quando você escreve, de fato, a escrita ela é mais suave e a tinta não borra depois, porque ela recupera a viscosidade rapidamente. Então, a gente consegue comprar essas canetas também. Quem faz é a Mitsubishi e quem produz a CNF é a DKS. Também tem o tênis da ASICS e lenços antibacterianos. Também tem algumas fraldas adultas que a gente consegue encontrar. Mas, enfim, esses produtos já são uma realidade comercial. Tá? E aí, para terminar, eu queria colocar essa frase do Richard Feynman, de 59. Ele não estava falando de nanocelulose, obviamente, mas eu tomo a liberdade para contextualizar no assunto que a gente está falando. Então, é no artigo dele, There's plenty of room at the bottom. Quando nós chegamos na escala muito, muito pequena, quando a gente vai lá embaixo, a gente tem muitas outras oportunidades que não existiriam se a gente ficasse só aqui na superfície. A gente só consegue enxergar quando a gente vai lá embaixo. E para a Suzano, esse negócio de nanotecnologia é um novo negócio, é um negócio que a gente está vendo com bastante bons olhos e a gente espera conseguir chegar lá. Tá? Muito obrigado, gente. Nosso agradecimento ao senhor Germano Siqueira, da Suzano. Convidamos agora, passando a palavra para a senhora Giovana Bronzato. Ela é da Unesp de Botucatu e falará sobre o uso de resíduos para a produção de nanocelulose vegetal e bacteriana.